Bom, a mensagem que eu quero trazer é uma mensagem que eu gosto muito, porque não só no ano novo, mas eu sempre, de alguma forma, eu tento levar as pessoas que Deus coloca no meu caminho, essa luz, essa essência da coisa nova, da oportunidade. Eu quero falar sobre o novo ano, sobre novas histórias. Eu gosto muito da ilustração da folha branca que nós temos à nossa disposição para escrever uma nova história. Porque tem pessoas que reclamam da vida, né? Dizem que a vida é sempre a mesma coisa. Mas o que a pessoa, o que eu, se for essa pessoa que às vezes reclama, o que eu também tenho feito para mudar, né? Não tem jeito de você viver coisas novas fazendo as mesmas coisas, né? Isso aí é fato. O versículo que eu quero usar como referência, Hebreus 10, 15 a 17. Para você refletir comigo nesta manhã. Eu peço mesmo encarecidamente que, como eu, essa palavra ela já serviu para mim enquanto eu preparava. Eu procurei aqui organizar alguns tópicos, organizar algumas palavras, algumas frases, no sentido de tentar compartilhar com vocês aquelas coisas boas. Assim como quando a gente lê a palavra de Deus, nós vemos a preocupação de Mateus estar registrando, né, a palavra de Deus. Isso aí hoje até as séries, os filmes mostram muito isso, pela observação do que Mateus, aquele que antes era um publicano, um cobrador de impostos, ele teve a preocupação e ele ali escreveu com muitos detalhes aquilo que ele via, aquilo que estava diante dele. Lucas também, né? Lucas escreveu ali aquele evangelho, escreveu Atos, teve também preocupação de registrar. Às vezes você e eu precisamos registrar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Sabe por quê? Porque nós registramos as coisas ruins. Se eu pedir você para lembrar de uma coisa ruim, aí você lembra na hora. Se eu pedir você para lembrar de uma coisa boa, você vai ter que pensar. Por que será que nós temos tanta facilidade em lembrar das coisas ruins e esquecer das coisas boas? E é por isso que muitas pessoas às vezes reclamam. Algumas pessoas que às vezes eu tenho oportunidade, quando elas vêm conversar, no sentido de desabafar, e às vezes eu gosto de ouvir, não ficar ali preparado para dar um conselho, eu gosto de ouvir. Mas há algo que eu observo quando a pessoa vai falando, vai colocando para fora, é que ela, porque às vezes a gente conhece, né? É que elas têm em comum o fato de registrar todas as coisas ruins que estão acontecendo. E às vezes tem coisas boas, maravilhosas, que ficam para trás. Mas nesse novo ano, novas histórias, eu quero te convidar, a partir de algumas palavras, de algumas reflexões que nós vamos fazer aqui, que você faça diferente. A vida não vai melhorar porque a política internacional está melhorando, porque algumas coisas estão acontecendo aí, até gera algumas expectativas, mas o mundo, ao contrário do que alguns defendem, ele não vai melhorar. A palavra de Deus, ela registra os acontecimentos e ela tem autoridade para nós crermos nela, porque tudo que foi escrito até hoje está se cumprindo e vai se cumprir ainda. Mas Billy Graham tinha uma frase que ficou muito famosa,
que era para nós não nos preocuparmos, porque tudo ficaria bem. Ele já tinha lido a última página da Bíblia. Mas para que isso serve? Para quem crê, para quem espera, para quem confia. Não é para todos. Porque tem pessoas que estão esperando pelo próximo governo, ou por esse ainda, que vai acontecer algo de bom no governo municipal, no estadual, no federal. Você ainda tem coragem? Eu, depois de 47 anos, sinceramente, eu não espero mais. Se é que algum dia acreditei nisso, mas que vai surgir aí uma figura que vai mudar tudo. Mas tem pessoas que ainda acreditam nisso. Não vai. Nós estamos caminhando para o fim do ciclo desse mundo. Ah, mas você vai falar sobre novas histórias e vem com esse papo? É porque nossa vida não está sujeita a esse mundo que nós vivemos. A nossa vida está, nós estamos aqui, mas nós não somos deste mundo. Jesus veio para pregar o Evangelho, ele foi mal interpretado pelos discípulos, por aqueles que estavam ali à sua volta. O povo clamou o rei, o povo abanou ali aquelas palmas ali, na esperança de coroar um rei, porque havia a profecia de que o rei viria montado no burrinho, e eles esperavam a libertação do povo de Israel das mãos dos romanos. A expectativa deles era um rei, mas Jesus viu aquilo tudo e falou assim: o meu reino não é deste mundo. Quanta frustração nós vimos quando nós vimos Jesus falar aquilo. E quanta frustração ainda hoje. Eu não sou diferente, como todos aqui devem gostar, né? Às vezes quando a gente pega aí na rede social para ficar passando ali uns videozinhos. E um dia desse aí, não sei se foi ontem, um dia desse eu vi um pastor que eu gosto de ouvir as mensagens dele também, porque é bem mais centrada na palavra de Deus, em Cristo. E ele destacou lá, como já vi muitos fazendo, o papel da igreja não é posicionamento político partidário. Aí eu gosto muito de ir nos comentários, de ver as reações das pessoas nessas coisas. Não tem jeito, é aquela parte. Eu gosto mais de ver os comentários do que ver ali aquelas cenas. E aí ver nos comentários os evangélicos que estão em afronta. Ah, mas a igreja tem que posicionar, porque eu vi, tem uma pastora que ela faz um vídeo, e aquilo ali as pessoas acreditam no que lê lá, no que ouve, nem sabe se a história é verdadeira. Aí ela conta o caso que aconteceu lá na Coreia, e aí todo mundo usa aquilo do jeito que entendeu. Não, mas que se nós não posicionarmos, daqui a pouco a igreja vai ser proibida de pregar o evangelho, não sei o quê. E eu refletindo, mas quando é que Jesus falou que seria fácil? Quando é que Jesus falou que nós seríamos reconhecidos pelo mundo? Ou que nós deveríamos ser reconhecidos pelo mundo? Ele falou em perseguição. E os nominais evangélicos querem estar ligados ao poder, querem participar de uma igreja triunfalista, de uma igreja ligada ao poder deste mundo. Não dá certo, não combina. Igreja é a noiva de Cristo. Cristo não é deste mundo. Não vai dar certo, não combina essas duas coisas: a política mundial e a igreja de Cristo. Mas
como os religiosos do tempo antigo querem fazer dar certo essa junção. Mas vamos lá. Vamos sair dessa introdução. Hebreus 10, 15 e 17. O Espírito Santo também testifica que isso é assim, porque ele disse: esta é a aliança que eu farei com o povo de Israel. Embora eles tenham rompido a primeira aliança, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e a escreverei em suas mentes. E depois ele acrescenta: nunca mais me lembrarei dos seus pecados, nem das suas maldades. Isso é para nós, igreja do Senhor. Ah, não, mas está falando aqui para Israel. Estou falando para os judeus, estou falando para Israel. Abraão, aqui é o livro de Hebreus. Abraão, conhecido como hebreu. Para Abraão, o que a palavra diz? Que ele seria o pai do povo da promessa, e, com as nossas palavras, e a partir dele viria um em que todo mundo seria abençoado por ele. Então ampliou Jesus Cristo. Então é sobre Jesus Cristo a história. Então aqui estamos falando para Israel de uma forma ampla, não para aquela terra hoje, aquela nação reconhecida como Israel, que nem sequer sabemos se realmente são as pessoas descendentes de Abraão. Falamos isso aí, se nós estivéssemos aí ao nível mundial ou nacional, ou se um dia essa pregação chegar aí ao conhecimento de uma pessoa dessa, com certeza seríamos criticados, Deus seria criticado, mas é a realidade, porque o povo espalhou pelo mundo, e aí muitos requerem aí a descendência, mas nós nem temos provas se realmente são um povo que se diz realmente filhos e filhas verdadeiros de Abraão. Mas nós somos filhos e filhas de Abraão pela fé. E pela fé, aquele povo também pode ser independente da sua naturalidade ou filiação. E sobre isso que nós vamos falar. Para este povo que tinha rompido com a primeira aliança, e a primeira aliança falava sobre fazer, falava sobre religiosidade, falava sobre esforço próprio, que Deus deu para eles a aliança, os 10 mandamentos, e eles provaram que não conseguiam cumprir essa aliança. Porém, as minhas leis em seus corações, ele diz então, para aquele povo que rompeu a minha aliança, diz o Senhor, porém agora em seus corações, para nós, essa palavra, escreverei em suas mentes. E depois ele acrescenta, depois que ele coloca, ou seja, o Filho, ele deu o seu Filho, para que nós fôssemos chamados filhos, porque pelo sacrifício de Jesus nós somos aceitos pelo Pai, não porque nós somos dignos, mas porque Jesus é digno. E a partir disso, o Senhor nos recebe como herdeiros, e ele diz, preste atenção, porque é sobre isso tudo que vai girar essa mensagem. Ouça no seu coração, na sua mente, e compreenda essas palavras. Nunca mais me lembrarei dos seus pecados, nem das suas maldades. Alguns, de uma forma respeitosa e poética, chamam aí de a última cláusula da nova aliança, né? Porque o Senhor Jesus esquece de tudo aquilo que foi feito, porque a nova aliança é um pacto, é um acordo que nós recebemos.
Recebe Jesus e você será chamado filho de Deus. A graça. Você não merece, mas você está recebendo. Então você recebeu a graça de Jesus Cristo. A graça e a verdade vem por meio dele e você recebeu. E aí, entre muitas coisas, como você vive, como você o que você precisa fazer, você precisa amar, você precisa receber o amor e tal. E depois disso tudo, o que Deus diz para você? Se você fez isso, se você vive pela fé, se você recebe pela fé, se você crê nessa palavra, tudo que passou é esquecido. O que você fez, aquilo que muitas vezes se torna culpa e leva o ser humano a um ciclo de erros e fracassos, porque o que faz o ser humano errar é o erro que passou. Por isso que os anônimos, os alcoólicos anônimos, os narcóticos anônimos, todos que trabalham com essa filosofia, eles têm um princípio muito interessante, para que a pessoa não volte ao primeiro copo, não volte aí ao primeiro uso, porque depois os outros vêm atrás. Por causa da culpa. Eu já fiz, agora eu posso continuar fazendo. Deus já se aborreceu comigo. O que muitos filhos fazem, quem? Filho aqui, né? O pai falou, não faz. Aí você vai, quer saber de uma coisa? Eu já conheci meu pai porque eu fiz. Quando ele souber, então agora eu vou entrar de cabeça. Não é assim? Quem já errou sabe que é assim. E aí a culpa te leva a entrar de cabeça no pecado. E é por isso que Jesus, entendendo essa natureza humana falha, voltada para o esforço próprio e sabedora de que ela não tem êxito nisso, ele vem livrar o homem e a mulher desse ciclo. Você quer uma nova história? Eu te pergunto agora, você quer uma nova história diante de tudo isso que nós estamos falando? Ou você vai dizer como muitos, para 2026, né? Falando sobre o ano, aproveitando essa virada de ano para essa reflexão. Porque 2025 você não vai fazer mais nada, ele já passou, você não volta, não tem máquina do tempo, você pode olhar na internet, tem várias teorias, não volta, acabou, não tem buraco de minhoca, não tem nada que vai te fazer voltar em 2025, o que você fez está feito, mas 2026 é um novo ano. Mas você pode falar como muitos, é apenas mais uma mudança do calendário, um dia como qualquer outro. Você vai dizer como desses? Vamos lá. Diante dessa mensagem, dessa pergunta, o peso do passado e a ilusão de estar no controle. O ciclo do mais um ano. Existe uma desconfiança, uma falta de fé, chamada ceticismo, aquela pessoa que não acredita em nada, né? O ceticismo comum de que o ano novo, o novo mês, o novo dia é apenas uma mudança de calendário. Para muitos não há ano novo porque o velho eu continua presente. Essa é uma afirmação para você refletir. Por que não tem novo na mudança do calendário para muitos? Porque o velho eu continua ali. Se o meu velho eu continua, tudo vai continuar como era antes. O jogo dos erros, aí os jovens que gostam do jogo, hein? O que acontece lá no jogo? Erros não superados. O que acontece? Acumulam níveis de dificuldade. O jogo, à medida que você vai avançando, ele piora as dificuldades. E se você não aprende a superar, vai ser mais difícil ainda.
Eu lembro, e a gente, nessa fase é ótimo, né? Assim, talvez alguns aqui não tenham passado por isso, mas joguinhos eletrônicos são ótimos. Eu lembro lá com meus 13, 14 anos, eu e meu irmão, a gente revezava num joguinho para tentar vencer os níveis, e cada vez mais a gente ficava preso naquilo ali, e aquela vontade de vencer te prendia, né? E aquilo você ficava ali dias, às vezes você passava até a noite naquilo ali e não resolvia. E é isso que acontece quando você não supera. O fracasso de ontem gera ansiedade de hoje e paralisia do amanhã. Oh, eu não consegui, eu preciso vencer, eu vou, e vai, e aquilo vai te gerando um sofrimento. É por isso que nós temos vivido aí no meio de um povo ansioso. Quando não está ansioso, está paralisado, porque está perplexo, porque está angustiado, porque está aborrecido por não conseguir o que gostaria. Mas dentro da nova aliança não é isso que nós precisamos. Vamos lá, vamos acumulando aí isso aí para a reflexão. A força própria. O grande problema não é o erro em si, mas a tentativa de usar força de vontade. Qual é o comum dos seres humanos? Para que Jesus veio? Para te mostrar isso. Para que a lei existiu? Para mostrar isso. O que o ser humano fazia? E aí eu gosto de dizer o que aconteceu ali quando Moisés ia subir o monte para receber as tábuas da lei com os 10 mandamentos. O povo vendo o monte fumegando, trovões e raios, falou assim: ô Moisés, vai lá porque nós vamos ficar por aqui mesmo. Você pode ir lá e tudo que Deus te mandar sobre nós vamos fazer. Moisés vai. Você precisa lembrar que antes disso, por isso é importante para você entender a graça, a nova aliança e a velha aliança, antes da lei, a lei não veio primeiro era a graça de Deus. O povo foi liberto do Egito sem precisar agir, isso é graça, foi de graça, foi presente. O povo teve um livramento no mar, teve um livramento no deserto, teve água, teve comida, tinham bênçãos sem medida. O povo tinha tudo o que precisava, e a palavra não relata que sequer um deles tinha morrido no meio do caminho, até aquela chegada ali ao monte. Estavam sobre a graça de Deus. Abraão viveu sobre a graça de Deus. Noé viveu a graça de Deus. Mas ele construiu a arca. Ele construiu porque Deus o orientou, porque Deus deu o caminho, porque Deus mandou, porque senão ele seria mais um que fracassaria. Não é sobre fazer, é sobre ouvir, é sobre obedecer. A força própria é um problema. Usar força de vontade, ajudas erradas, o esforço próprio, a religiosidade para resolver. Reconheça a dor de quem quer reagir, mas se sente sem energia. Talvez você tenha uma dor. Eu não estou falando aqui de um problema físico que te faz doer, uma dor da alma, uma dor que te leva a chorar, que te leva a pensar que você está em segundo plano, está abandonado, que não tem jeito para a sua vida. Isso é uma dor no seu coração, na sua alma, ou uma dor física. Você precisa reconhecer isso, mas se sente sem energia.
Então, diante desses problemas que eu coloco aqui para você refletir, que nós vamos dar a saída pela palavra de Deus, a pergunta provocadora: até quando você vai tentar escrever uma história nova fazendo a mesma coisa? Essa manhã eu quero falar comigo, eu estou falando para mim, porque essa palavra é de Deus, porque eu não tenho inspiração em mim mesmo, mas o Espírito Santo nos inspira, e a palavra primeiro ela vai para nós. Eu não sou suspeito para dizer que eu sou daquelas pessoas que quando eu faço comida eu gosto de ser um dos primeiros a experimentar dela. Então a palavra vai para mim, e ela é para nós todos aqui nessa manhã. Qual caminho você quer seguir? Você quer uma nova história de verdade? Uma nova história em que o seu passado tenha sido riscado de verdade? Em que você pare de carregar uma culpa? Em que você pare de sofrer por algo? Em que você viva um ciclo? Você precisa quebrar um ciclo. Porque o meu pai viveu isso, a minha mãe, os meus irmãos, os meus primos. Quebra o ciclo, porque você é uma nova criatura. Se você não é ainda, seja uma nova criatura. Aquilo que não existe, se você ainda é daqueles que acreditam na maldição hereditária, isso é só para prender pessoas no sistema. Para aquele que recebeu Jesus, não existe mais maldição, porque Ele se tornou maldição em nosso lugar, e Ele quebrou a maldição. Não existe maldição hereditária sobre a minha vida, sobre a sua vida. Creia em Jesus Cristo e seja livre. A sede por um recomeço real e uma identidade limpa, um anseio por mudança. Todo ser humano carrega o desejo de fazer dar certo. Às vezes você ainda não parou para refletir isso, mas você quer que dê certo. Você quer que as coisas mudem. Querendo 5 anos seja diferente, não por superstição, mas por necessidade de vida. Quem quer viver os mesmos problemas, seja de ontem, seja de hoje ou de passado, você não quer aquele problema novamente na sua vida. Você deseja paz, paz interior, a paz que o mundo ambiciona, e ela não vai chegar. Nós não vamos ter uma cidade maravilhosa, vai ter propaganda, isso tem. Um país maravilhoso, tem propaganda, tem narrativas, como hoje os jornalistas gostam de dizer, os escritores. Narrativa é aquilo que eu, com autoridade, vou falar e você vai acreditar. Aqueles que vão me apoiar vão dizer, vão escrever que está certo, que eu falei, não sei o quê. Não, que é o que acontece muito com os políticos hoje, tem o lado A e o lado B. Então, o que o lado A fala pode estar errado, mas aqueles que acreditam neles vão defender ele cegamente. E se ele falar que está bom, está bom. E aqueles que são contra, pode ser bom, que ele vai falar que está ruim. Isso são narrativas, mas eu não estou falando aqui sobre o lado A e o lado B. Eu estou falando aqui sobre o alvo, sobre o centro, sobre Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E nós, como cristãos, nós precisamos posicionar, sim, mas posicionar em Cristo. Em Cristo, com Cristo. Por Ele, para Ele são todas as coisas. Não adianta, as suas escolhas aqui vão ser frustradas. As ideias podem ser boas, mas não há verdadeiramente nos corações humanos sem Deus vontade de fazer, a vontade de enganar, a vontade de iludir. Mas em Cristo há realidade. Porque eu e você provamos, cristãos de anos e anos têm provado pelo amor dele em suas vidas e visto transformações.
Nós desejamos paz, sim, uma paz interior, não a paz, então, como eu estou dizendo, mas acordar sem o peso da culpa, isso é paz interior, ou do medo de que nossos erros passados definam o nosso destino. Por que você tem que acreditar que os seus pecados, seu erro de ontem foram apagados? Porque senão o diabo vai trabalhar o seu erro para te acusar. Se você não crer, não confiar que Deus não fica olhando para você com julgamento, você vai errar de novo. Você precisa abandonar o velho eu. Você precisa ser como aquela mulher que encontrou Jesus ali na beira do poço, uma mulher que era julgada, uma mulher que na cultura daquele povo, a palavra de Deus é bonita de ser lida e bonita de ser compreendida, mas você precisa aperfeiçoar para entender por que aquela mulher foi buscar água no meio-dia ali, num poço, debaixo do sol. Nós sabemos um pouquinho, quem tem aí já mais... Nossas crianças não viram o que é isso, mas eu busquei água na mina, lá no meu bairro, eu moro no morro, então nós tinha que descer o escadão e lá na mina era lá embaixo. Quem conhece Santa Cecília já deve ter visto o posto médico ali atrás, tinha uma mina. Você ia lá com um garrafão de 20 litros, mas você não ia lá meio-dia. Você não chegou a buscar água, né? Você saía meio-dia para buscar água? A gente ia de manhã. Eu fico pensando nos meninos de hoje que acordam tarde. Meu Deus do céu, ia ter que medir 2 horas. Misericórdia. Mas a gente tinha que ir ou de manhã ou de tarde. Aí você chegava, dava aquela molhadinha, aquela água gostosa, né, ali, se enchia e subia com aquela água. E aquela mulher foi lá por quê? Mas nesse horário é o horário que todo mundo ia. E ali fala que Jesus mandou os discípulos lá fazer o que tinha que fazer e ele ficou ali para encontrar com aquela mulher, para falar com aquela mulher sobre os problemas dela, para fazer aquela mulher refletir, para falar sobre os pecados, sobre os problemas, as dificuldades que ela havia vivido. E o que essa mulher faz depois do encontro com Jesus, depois que ela se manifesta? Que é um outro problema. Às vezes você fica guardando sua culpa, o seu problema, porque você não confessa para Jesus. Confessar é isso, é você falar com Jesus. É você ali na sua oração, você colocar o seu problema, Senhor, está difícil para mim. Eu não consigo, mas o Senhor pode, eu sei que o Senhor pode. O Senhor fez coisa muito maior do que essa. Será que você já fez essa oração? Será que eu já fiz essa oração? E aí você fala, mas continua tudo igual. Mas qual o dia que você resolveu lançar fora aquilo que te incomoda? Conexão, palavra muito falada hoje. É aquilo lá, o que é conexão? É quando o seu aparelhinho da internet liga e você consegue internet. Quando o seu celular está fora de área, você vai no lugar e funcionou a internet. Seu Bluetooth chama conexão. E conexão é o que nós precisamos. O desejo de não estar sozinho na jornada, de ter um auxílio que não nos julgue, mas que nos capacite. Você não quer esse auxílio para a sua vida? Alguém que não te julga, Jesus. Alguém que não aponta os seus erros, Jesus. Não é aquele que a mitologia prega, eu sempre falo isso aqui, aquele rei, aquele deus da mitologia grega, da mitologia romana, sentado num trono, esperando você errar para falar, errou de novo, eu sabia que você não conseguia, toma um raio, toma um castigo, toma uma doença. A palavra de Deus diz que nós, sendo pais ruins, não damos coisas más para os nossos filhos. E Deus, sendo bom, Ele vai... Você sinceramente acha? Porque a Bíblia, você precisa compreender que ela foi escrita por homens inspirados, os quais Deus usou segundo o conhecimento, segundo a cultura deles. Mas muitas vezes
Houve então o que? A licença poética. Sabe o que é a licença poética? É você escrever algo da forma que você entende. Por exemplo, Deus está sentado sobre um monte. É uma licença poética, para dizer. As asas do Criador. Você acha que Deus tem uma asa? São licença poética. Então, muitas vezes a palavra coloca de uma forma que o autor entendeu. Aí você, estou falando isso para poder chegar aqui na seguinte: você realmente acredita que Deus manda uma doença para você? Que Deus manda uma dor no seu joelho? Que Deus mata um ente querido seu para te fazer entender? Que Deus, como no meu tempo de criança a gente ouvia, Deus vai te fazer passar por uma moeda? É para você refletir. O irmão Reinaldo tem lá na casa dele uma moeda para fazer. Sabe o que é moeda? Para fazer garapa, né? A cana entra inteira e sai um bagaço do outro lado. O bagaço serve a ser queimado, para virar humus lá na terra. O bagaço não serve mais nada. E você acha que o seu Deus te joga numa moeda para te fazer aprender alguma coisa. Você precisa acreditar naquele que é um auxílio para te capacitar e não para te julgar. Essas palavras de reflexão é para que você creia em Jesus Cristo. É para que nesse ano você dê lugar para Jesus Cristo fazer a diferença na sua vida. Vou contar uma historinha bem resumida aqui, para você entender. Jesus, irmãos, ele é o fiador, ele é o seu fiador na nova aliança. Sabe, você deve e você precisa para. Você deve um aluguel, você não tem dinheiro para pagar. Aí você arrumou um fiador bom, Flávio. Fala, opa, fica tranquilo, irmão, eu pago o aluguel para você. Pum. Fiador bom que eu falei, eu pago o aluguel para você. É o que Jesus fez. Ele pagou, ele tornou o seu fiador da nova aliança. Imagine, então vamos lá, agora contar uma ilustração sobre o novo escritor. Nós estamos falando sobre nova história, né? Vocês sabiam que muitos livros aí que existem, eles não são escritos verdadeiramente pela pessoa que está ali como autor? Você sabia que existe uma função que chama escritor fantasma? Ghostwriter, talvez você já ouviu esse nome em algum lugar. Isso é escritor fantasma. Você chega para a pessoa, hoje a IA faz isso, mas antigamente existia. Você chegava e falava assim: eu quero escrever uma história sobre a graça de Deus e tal. Aí o cara vai lá, você fala para ele qual que é a sua, mas você não é criativo, então você chega ali para esse cara e ele vai lá e escreve para você a história, você avalia se está dentro. Ele é pago por isso. Então, você pode procurar isso se você não sabe. Não tem várias coisas, né? Talvez a gente não saiba, vai sabendo. Mas isso aí é o escritor fantasma. Se você não sabia, existe essa pessoa. Então, vamos lá. Falando isso para você entender aqui a historinha. Imagine que sua vida é um livro chamado Minha História. Após tantos erros, as páginas estão rasuradas. Você tinha ali um livro que você tinha escrito. Só que você escrevia, apagava, aquela coisa assim. Ah, ficou bom não. No final o rascunho ficou rasurado, manchado e cheio de capítulo que você preferia não ter escrito. Você leu ele e falou: não, ficou horrível. Eu não queria ter escrito isso aí, mas agora eu estou avançado, eu tenho que entregar. Então você tenta virar a página para um novo capítulo chamado O Ano Novo. Mas você pensa o seguinte: eu vou escrever um novo capítulo, mas vai continuar uma porcaria, porque eu vou escrever, eu não consigo, está difícil, minhas mãos trêmulas, sem criatividade, sempre as mesmas ideias, sempre as mesmas falhas. E é aqui que entra Jesus. Ele intervém na sua história. Porque você dá lugar, ele não vai chegar. Desde criança a gente ouve uma historinha de que o nosso coração
tem uma porta que só tem fechadura do lado de dentro. Quem já ouviu essa historinha? Então, Jesus bate a porta, só que ele não invade. Ele precisa que você abra a porta para que ele entre. Ele não invade. O inimigo não, o inimigo ele espera. Jesus pode estar com a porta ali meio aberta. Se entra na casa de alguém, se você chegar lá, a porta está meio aberta, eu não entro. Mas o diabo, ele fala que ele fica rodeando, rodando em redor, procurando uma brecha. E ele entra. Se ele achar uma brecha, ele pum, é aqui mesmo. Mas Jesus não. Jesus ele vai e você tem que abrir. Então Jesus ele está intervindo aqui porque você chamou ele para a história. Na nova aliança, ele não dá apenas uma página em branco. Ele toma a caneta. Ele vira o escritor da sua história. Ele apaga o passado, lembrando, mas o meu livre-arbítrio está respeitado porque você chamou ele para a história. E aí o que ele faz? Ele arranca, ele apaga o seu passado, como no versículo 17. Ele arranca as páginas de vergonha e diz: disso eu não lembro mais. O registro das suas falhas foi deletado na biblioteca do céu. Ele muda o autor, porque não é mais você. Ele começa a escrever a história dele em você. Não é mais sobre o seu esforço para não errar, mas a perfeição dele fluindo através da sua vida. Uma simples conclusão: você não precisa de uma caneta melhor ou de mais força, mais sabedoria para escrever. Você precisa entregar o livro para o autor da vida. Está entendendo? O que você pode tirar disso? Jesus como seu fiador. O Flávio não quis ser mais o fiador. Então vamos botar no meu marido. Meu marido não tem problema, ele paga o aluguel se precisar, paga. Ô glória, ó. Precisar de fiador aí, ó. Pode ir lá no banco comprar quando ele paga. Vamos lá sobre o fiador da história. O testemunho do Espírito. O Espírito Santo não está aqui para apontar seus erros. Você sabe disso? Como igreja, como filho e filha do Senhor. Você sabia que o Espírito Santo não está aqui? Tem gente que tem medo de ir na igreja. Não vai na igreja não, porque o homem vai revelar o seu pecado. Eu não acredito nisso, porque eu fui protagonista de uma história, já contei isso aqui, né? Que o dito Espírito me confundiu com meu irmão, e ele mandou a profecia errada. Então, essas pessoas que ficam atrás de muros escutando a sua história, uma pessoa está contando: pai, você não sabe o que aconteceu com o Flávio. Ô Flávio, o Flávio era JK. O Flávio é aquele que tem um carro preto. Sei quem é. O Glória, o Glória. Então, aí o sujeito: opa, eu conheço. Aí fica ali, escutando. E depois ele chega e conta: Deus me mostrou que aconteceu isso. Foge desse tipo. Abre sua vida para o Espírito Santo, que não te julga, mas que te liberta do peso. Aquele que testifica em você a obra de Cristo, como diz a palavra, aquele que veio para te convencer do erro, do pecado, da justiça e do juízo. A substituição da lei externa na graça. Deus não dá uma lista de regras em tábua de pedra que não podemos cumprir. Ele escreve a sua natureza em nossa mente e coração. Deus escreve a natureza dele. Jesus faz o que nós não conseguimos fazer. Viu na história? Você não conseguiu escrever uma nova história. Jesus vai e consegue. Sabe o que isso quer dizer para você? Mas tem que pregar o arrependimento, tem que pregar que
mudança, esta é a mudança. Se você deixar Jesus se tornar o autor da sua história, aquele que vai escrever novos capítulos da sua história, você vai deixar o pecado e vai produzir frutos. Se você ainda não conseguiu, você ainda não está conseguindo, hoje é dia aceitável para você buscar a ajuda do Espírito Santo, para você falar com o Senhor: eu quero, eu não consigo, Senhor, está difícil para mim, mas eu não quero. O apóstolo Paulo, irmãos, é o homem que escreveu grande parte das cartas do Novo Testamento. Ele disse: as coisas que eu quero fazer, eu não faço, mas as que eu não quero, estas eu faço. Mas eu reconheço. Mas ele reconhecia o poder de Deus. Em outra palavra, ele diz que a graça de Deus, ela excede. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que quer dizer isso? Muito pecado, muita graça. Aí os maus entendedores vão dizer: então eu posso pecar à vontade para que a graça de Deus aumente. Não, você vai buscar o Espírito Santo para que Ele te dê força para entender a graça de Deus sobre a sua vida e te fazer nova criatura. Como disse sobre a licença poética, podemos falar sobre esse versículo que nós lemos como uma amnésia seletiva. Deus resolve esquecer. Ele quer esquecer, Ele decide esquecer. Dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Um pensamento para você nesse momento: se Deus decidiu esquecer, por que você insiste em lembrar? Mas que pergunta é essa? Porque essa pergunta tem que ser feita para nós cristãos, porque a raiz, o problema de muitas pessoas tem sido as falhas, tem sido o ontem, tem sido o que você fez antes, tem sido o que você fez lá. Você precisa esquecer do gosto do pecado, do prazer do pecado, da satisfação do pecado, daquilo que ele traz de aparentemente bom na sua vida. Você precisa esquecer isso. O perdão não é baseado no seu esforço próprio, mas no sacrifício perfeito de Jesus. Isso você precisa entender. Você precisa de Jesus para conseguir dar a volta, porque você já tentou sozinho, não deu. Você tentou um remédio, não deu. Você tentou falar com alguém, essa pessoa te condenou. Você tentou tal e tal religião, não deu. O que mais falta? O verdadeiro. Falta o Espírito Santo trabalhar na sua vida, porque você vai deixar, porque você vai buscar, porque você vai confiar na obra perfeita de Jesus. E a partir daí, você vai ser transformado. A tristeza segundo Deus, hoje eu li essa palavra. A tristeza segundo Deus gera arrependimento. E quando gera arrependimento, gera mudança de vida. Essa palavra para 2026, para você ter uma vida melhor, mais prazerosa, livre da culpa, como aquela que Jesus prometeu: vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Você já parou para pensar que a causa do seu problema, da sua dor, da sua dificuldade, de algum problema que você está no sangue, de algum problema que você está na sua vida, no seu relacionamento, no seu trabalho, pode ser porque você não deu essa virada ainda. Você insiste nas mesmas coisas, porque você ainda não viveu a tristeza segundo Deus. Mas a tristeza segundo o mundo que muitos vivem, ela gera culpa, ela gera frustração,
ela gera ansiedade, ela gera depressão. E é por isso que nós estamos vivendo um mundo caótico. Que nessa manhã você seja transformado pelo poder de Deus. Jesus rompeu o ciclo do merecimento. Ele mostrou que não adiantava você tentar ir sozinho, porque você não ia conseguir, para te dar o favor imerecido. Porque Ele sabe da minha, Ele sabe da sua limitação. Até onde você pode ir, até onde eu posso ir, o Senhor sabe. E Ele quer que você receba o alívio da sua dor. Render-se, não se esforçar. É o que Deus quer de você, que você se renda. Você já fez isso? Talvez você tenha se esforçado. Eu vou viver o ano passado, eu vou viver. É igual aquelas historinhas que não tem jeito de deixar, né? No ano que vem, eu vou fazer exercício. Só que o ano que vem já começou, né? Isso você falou lá no ano passado, em 31/12. Vou fazer exercício. Aí então, dia 1º você tinha que estar lá, mas dia 1º não. Eu vou fazer depois que acabar a siesta. Aí acaba a siesta. Aí você, não, mas aí a festa acabou sexta. Sexta não é um bom dia para começar nada. Eu vou começar segunda. Mas segunda, você estava brincando isso lá em casa. Segunda você vai falar, não, mas o ano só começa depois do carnaval, né? Vou deixar para dia 17, 18, 19, dia 19, aí é quinta. Aí você joga mais esses 3 dias para frente. Daqui a pouco, irmão, já era. Já era de novo. Mais um ciclo quebrado, mais um ciclo que não deu certo. Você sabe que para quem realmente quer mudanças, aí você às vezes critica e fala, aí não estou falando sobre trabalho. Para quem quer trabalhar, o ano já começou, dia 2 já tinha gente lá resolvendo, fazendo suas atividades. Estava lá, a vida já começou. Só não começa com quem quer dar desculpa. Oh Jesus, reconheça a sua limitação. A primeira ação não é fazer mais, mas admitir. Eu não consigo sozinho. Fim do orgulho. Abre mão, reconheça. Aceite ajuda. Aceitar que a nova história é escrita pelo dedo de Deus, não pelo seu esforço, não pelo meu esforço. Mudar o foco. Em vez de você focar no erro, no jogo, né? Para de focar no erro. Foque na promessa, na nova aliança. Para de focar lá no erro. Olha, eu errei de novo. Eu vou tentar desse jeito aqui agora, porque esse jeito eu já aprendi que não dá. Não. Vai focar no novo de Deus. Vai focar no que Deus vai fazer. É igual um jogador lá que ele está acostumado nós vimos aí mais recente, aí, né, a chutar o pênalti sempre do mesmo jeito. Ele vai ser estudado e o goleiro vai catar. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que mudar o jeito dele. Ele tem que mudar a estratégia. Você lá no seu jogo, lá, você não dá desse jeito, faz de outro jeito. Se você ficar indo lá, por exemplo, tem 3 portinhas, você sabe que essa portinha aqui dá erro, você vai nela de novo. Não, vai para outro caminho. Muda o foco. Substitua o esforço da carne pela confiança no que já foi feito na cruz. Você precisa viver pela fé. A vida sob a nova aliança. Identidade restaurada. Você entra no ano novo não como alguém tentando ser bom, mas como alguém que já é amado, como filho de Deus. Leveza para caminhar. A meta é viver um ano onde o combustível não é o medo da punição, mas a gratidão pela graça. Você precisa ser grato pelo que Jesus já fez na sua vida, não pelo medo. Porque se você entrar com medo, eu não vou conseguir novamente, mas eu vou tentar.
vai errar de novo. Então, seja grato. Jesus pagou o preço. Eu sou grato por isso. Então eu não posso continuar envergonhando o meu Criador. Eu não posso continuar envergonhando a mim mesmo diante do Criador. Eu agora vou deixar que Ele faça a obra na sua vida, na minha vida. Você pensa, essa história não é para mim, essa história é para nós, irmãos. Porque todos nós cometemos erro, todos nós fazemos as mesmas coisas e reclamamos das coisas não estarem funcionando. Jesus de vez em quando parava com os 12 e levava eles à reflexão. Os 12 paravam ali e diziam: essa palavra é muito dura, essa palavra é para mim, é para você. Histórias extraordinárias sobre a nova aliança. Com Deus escrevendo na mente e no coração, as reações mudam. As reações mudam. Você vai reagir diferente se você crê em Jesus Cristo e Ele fazendo a obra e não você. As escolhas mudam porque você vai escolher fazer diferente. Aquilo que te leva ao pecado, você vai afastar disso. Você vai sair, você vai ficar longe. Se são pessoas, se são objetos, se são horários, você muda tudo na sua vida para que a sua história mude finalmente. O novo ano não é sobre um novo calendário. O novo ano que eu estou falando aqui, eu estou usando 2026 como um ponto de referência, mas eu não quero dizer só sobre isso, só sobre o ano novo. É sobre a oportunidade que você tem hoje nesse novo dia. É sobre uma nova aliança que já foi feita, onde Deus prometeu esquecer seu passado para que você possa viver no futuro. Para que você possa viver o seu futuro. E aqui eu não posso deixar de trazer mais um pequeno versículo aí no final desse que você leu, Hebreus 10, agora o 37 até o 39. Pois como ele diz nas Escrituras, um pouco mais de tempo e virá aquele que há de vir. Ele não vai demorar. Para você que acha que as coisas vão melhorar aqui no mundo, não. Algumas versões estão um pouquinho de tempo e ele virá. Jesus virá. O tempo está sendo preparado. Você acha que o que está acontecendo aí é só política internacional? Está longe de mim, está longe de você? O mundo está sendo preparado para o anticristo. Um governo único. Um governo onde uma pessoa acha que tem o poder que pode governar todos os outros. Está sendo preparado, está visível. Por que eu e você ainda não cremos? 38. E aqueles cuja fé os tornou justos aos olhos de Deus, devem viver pela fé, confiando nele em tudo. Do contrário, se eles recuarem, você que chegou até aqui, se você optar por recuar, Deus não terá prazer. A Bíblia diz: do contrário, se eles recuarem, Deus não terá prazer neles. Aleluia! Mas o autor termina esse texto dizendo o que eu gostaria que fosse a nossa palavra nessa manhã. Nós, porém, nunca demos as costas a Deus para decretarmos a nossa própria destruição. Nós somos dos que creem e são salvos. Amém? Você aceita o convite dele para parar de carregar o seu peso sozinho? Sim. Nesta manhã, eu quero te convidar. Você não ficar focado aqui no tempo. Nós temos um culto de domingo. Nós já estamos encerrando. Eu estou aqui justificando que não vou demorar mais. Eu quero para você parar de pensar no tempo, na hora. Nós temos um culto de domingo. E nosso culto é um estudo bíblico, é um aprofundamento. Não é apenas algo que eu, o Flávio, o marido, a pastora
a Rosana, viemos aqui só para ajudar os meninos agora chegando, viemos aqui para ajudar umas palavrinhas, uma responsabilidade de falar o que Deus tem para nós. E nessa manhã, essa é a palavra que o Espírito Santo me incomodou para trazer para nós. Você aceita o convite para parar de carregar o seu peso sozinho? Eu te chamo a reflexão nessa manhã. Convido vocês a ficarem de pé, para que nós possamos fazer uma oração que possa gerar. Eu não quero que ninguém venha aqui, eu não quero chamar assim, você que quer, não, você que errou esse ano que passou, eu não quero apontar pessoas, nem a mim mesmo, mas eu quero te convidar, eu quero chamar aqui o nosso diácono Amarildo, o diácono Flávio. Algum tempo a gente não faz, mas eu quero convidar vocês aqui, e porque muitas vezes é necessário, né? O ser humano às vezes precisa de um ponto de fé. Eu convido a você que deseja tomar uma atitude. Você não precisa vir se você não quiser. Você não precisa fazer para que outros vejam. Você não precisa ver, porque senão você vai ficar sozinho aí. Convido você a fechar os olhos. Você está aqui comigo, não olhar para quem está vindo ou quem não vem. Mas você que quer nessa manhã fazer um compromisso novo com o Senhor, essa oportunidade. E nós vamos estar fazendo um toque com esse óleo da unção. Esse óleo é um óleo aqui de azeite, misturado aqui com um óleozinho, mas que tem até um pedacinho de azeitona aqui, ó. Mas que em nome de Jesus vai fazer você acreditar que você marcou, como se você estivesse assinando, recebendo um carinho, recebendo a unção verdadeira que vem do Espírito Santo, para nesse ano te ajudar a livrar da sua culpa, livrar dos seus medos, dos seus problemas. Nós vamos estar orando, você vai estar orando junto conosco, e nessa manhã você tem a oportunidade de recomeçar, de fazer a partir de hoje a sua história ser escrita de uma forma diferente. Aquilo que te trouxe, que não te trouxe prazer, aquilo que não te trouxe satisfação no ano passado, você se comprometer diante de Deus que esse ano vai ser novo de verdade, porque Jesus está aqui nessa manhã para provocar na sua mente metanoia, mudança de mente, arrependimento verdadeiro, que possa acontecer no seu coração nessa manhã. E você que também pode nos escutar, você pode pegar, você pode receber, põe a mão sobre a sua cabeça. Se você quer aí nesse momento, pega um pouco aí do seu óleo para colocar, né, nesse momento, se você necessitar. Se não precisar, creia apenas, confia. Do seu lugar você pode fazer isso, se você não quiser vir aqui também. Mas que todos nós neste ano possamos ousar fazer diferente. Não aceitar o mesmo. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos estar orando, nós vamos estar orando. Vamos tocar nesse. Vamos tocar em você com esse óleo. Você simplesmente será tocado pelo Espírito Santo de Deus essa manhã. Se você quiser vir até aqui, nós estamos aqui à sua disposição. Se você não quer, você ir do seu lugar, receba, confia, mas que ninguém nessa manhã saia daqui sem o desejo
de uma história nova. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu oro, meu Deus, por essas vidas, ó Deus, que o Senhor tem colocado aqui, meu Pai, diante de nós. Para que nesse ano, Pai, coisas novas sejam feitas, sejam realizadas nessa vida, nessa família, meu Deus. Oh, meu Deus, que a sua unção, que a unção do teu Espírito Santo possa trazer novidade, meu Deus, possa trazer renovo, meu Pai. Possamos, ó Deus, virar a página daquilo que nós não gostaríamos de ter visto na nossa vida, meu Pai. Daquilo que nós não queríamos que fosse dessa forma, para que seja, meu Deus, uma nova existência. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Ó Deus, nós oramos, ó Pai, pela nossa comunidade, pelas nossas vidas, ó Deus. Pela vida dessa pessoa, meu Pai, que tem, Senhor Deus, vivenciado dias difíceis, Senhor Deus. Que tem, Senhor Deus, batalhado contra o seu eu. Que nesta manhã saiamos aqui diferentes, saiamos aqui renovados, saiamos aqui, meu Deus, com a sua unção, meu Deus, sobre nós. A unção do Senhor que liberta, que cura, que salva, que transforma, meu Pai. Que nós possamos crer na sua graça nesta manhã. Saiamos daqui libertos da culpa. Saiamos daqui, meu Deus, realmente, meu Pai, transformados, aliviados, como diz a sua palavra, meu Deus. Porque viemos a Ti, Jesus Cristo, e colocamos o nosso fardo, o fardo da culpa, o fardo, meu Deus, da acusação, o fardo do não é possível, eu não suporto, eu não consigo. Lançamos nesta manhã sobre o Senhor e declaramos, ó Deus, a sua igreja, o seu povo, liberto, renovado para a glória do Senhor no novo ano, em nome de Jesus. Amém? Amém! Glória a Deus! Recebe nessa manhã, glória a Jesus, essa unção. Unção de renovo, unção de vida, de transformação, de libertação da culpa e da dor. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Esse é o momento que nós também louvamos ao Senhor. Nossos irmãos do louvor podem vir. Glória a Jesus. Eu convido a você que trouxe a sua oferta de gratidão, de generosidade. Que momento é esse? É um momento de dar dinheiro? Não. É um momento de generosidade. Se não for por generosidade, não tem efeito. Se for por generosidade, esse é o momento de você vir abençoar a sua comunidade, abençoar aquilo que tem sido bênção na sua vida, em nome de Jesus. Vamos louvar? Glória a Deus. Nós cremos no poder da oração. Amém? Amém. Glória a Deus. Meninos formosos, fiéis de Cristo, solta o som. Oh, aleluia. Poder da oração. Aleluia. Oh, Pai. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas a Deus.
abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando vamos oferecer, a trombeta vai tocar, Deus vai mover os céus, a terra e o mar. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas a Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas a Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Nós temos que viver na oração. Amém? Nosso irmão Amarildo vai estar orando, agradecendo por esse momento. Que o Senhor te abençoe, abençoe as ofertas. Que o Senhor abençoe os aniversariantes do mês, os nossos evangelistas, em nome de Jesus. Mateus do Flávio, Mateus do Reinaldo, o Lucas, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe ele onde ele estiver, né? Que Deus seja iluminando a vida de vocês, meus amigos, jovens abençoados, jovens formosos. Nós profetizamos em nome do Senhor Jesus, né? Que Deus abençoe, que vocês tenham um ano abençoado e que os propósitos de vocês sejam alcançados e abençoados por Deus, em nome de Jesus. Irmãos, também se prepare, né, como o nosso irmão Flávio me lembrou, estamos aproximadamente 40 dias do nosso encontro, é um encontro bacana. Se prepare para você que tem dificuldade de estar todos os dias, para estar pelo menos no domingo, num culto maravilhoso, depois um momento de comunhão, que Deus vai nos abençoar novamente, né, com muita unção no nosso retiro, né? Para você que vai estar todos os dias, né, tem ali o valor, né, aquele que vai um dia só uma pequena contribuição, mas não deixe de estar conosco, porque vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, essa manhã, Deus, mais uma vez, Deus, nós estamos encerrando, Deus, o culto de louvor e adoração ao teu santo nome, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar, Deus, que o Senhor possa continuar falando no nosso coração, Deus, durante a semana, Deus. Que esse ano que se inicia, Deus, possa ser um novo ano para nós, Deus, marcando uma nova vida, Deus, debaixo da tua graça, do teu poder, da tua misericórdia, Pai. Ó Senhor, que o Senhor possa multiplicar nesses dias essas ofertas, ó Deus, para que
continuar mantendo o sustento da tua casa, Deus, para que essa porta possa continuar aberta, Deus, para que nós possamos continuar nos encontrando aqui aos domingos, ó Deus, recebendo a tua palavra, Deus, dando louvores ao teu santo nome, ó Deus, e aqui aprendendo mais de ti, Senhor. Que o Senhor possa nos dispensar em paz para casa, Deus, que o Senhor possa abençoar a nossa vida, Deus, essa semana, Deus, que alguns voltam ao trabalho, Pai, que o Senhor possa estar conosco, Deus, que o Senhor possa estar nos dirigindo, Pai, que o Senhor possa estar abençoando aqueles que não, por algum motivo não estiveram aqui hoje, Pai. Visita cada um dos membros da comunidade Cristã Formosa, Deus, visita aqueles que nos visitaram, Deus, que passaram aqui pela rua e resolveram entrar algum dia aqui, ó Deus, que ouviram a tua palavra, Deus, vai visitar os corações, ó Deus, aqueles que ainda têm um coração de pedra, Deus, que o Senhor possa amolecer esse coração e quebrantá-lo com a tua palavra, Deus, porque nós sabemos, ó Deus, que se não for pelo teu Santo Espírito, ó Deus, nada consegue convencer o homem, ó Deus, da sua vida pecaminosa, ó Deus, de que Jesus Cristo é a solução para a sua vida, ó Pai. Que o Senhor possa estar conosco, Deus, e que nós possamos ser verdadeiras atalaias, ó Deus, do teu reino, ó Deus, nessa terra, ó Deus, proclamando o Evangelho de Jesus Cristo, ó Deus, a boa nova, ó aqueles que convivem conosco, ó Pai. O Senhor fique conosco, ó Deus, e que nós possamos ter um bom domingo, ó Deus, debaixo da tua presença e da tua unção, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Recebe que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja conosco hoje e para sempre. Amém. Vamos levar. Que Deus nos despeça em paz. Vamos, Jorge! Vamos! Vamos! Opa! Vamos acelerar, hein? Glória a Deus, hein? Vamos passar assim, 2026, marchando por teu quarto general, é Cristo! Deus é guerra, Deus é emoção, mas nada que leve o Senhor lá, e nós marchamos assim, glória a Deus! Vamos cantar o Deus, descemos na batalha, o nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Meu Messias, achamos a chave da vitória que Deus foi, a terra prometida. Vamos cantar o Deus, glória a Deus, vencemos a batalha total, nós vencerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Seguimos os seus passos,
Senhor.